Nas vésperas do golpe de 1964, a questão agrária era mais urgente no Brasil. O movimento camponês sacudiu o país, proclamando por intermédio das ligas camponesas a exigência da reforma agrária na lei ou na marra, do fim da concentração de terras. O pavor das classes dominantes frente à atitude combativa camponesa, em especial dos latifundiários, as arrastou cada vez mais para o lado da reação fascista e do golpismo. Ao mesmo tempo, o imperialismo yankee tinha certeza que um movimento daquele tipo minaria não apenas sua hegemonia, mas as próprias bases da subjugação nacional. No famoso discurso na Central do Brasil, em 13 de março de 1964, Goulart disse que buscava a abolição do cativeiro para dezenas de milhões de brasileiros que vegetam no interior, em revoltantes situações de miséria. A via escolhida pelo governo para conseguir o resultado envolvia a mobilização das Forças Armadas na demarcação e atribuição das terras e na garantia do processo, dependia da aceitação de uma alteração constitucional que permitiria o pagamento de indenização aos latifundiários em títulos de dívida pública. Comprovou-se falha. Desprezando a mobilização popular, a reforma agrária de Goulart, que não quis se dar na marra, foi vítima da reação latifundiária e das Forças Armadas, que comprovaram mais uma vez quais os interesses de fato defendiam e seu destino golpista. Sob a liderança política de Julião, as ligas camponesas, como viriam a ser chamadas pelos jornais reacionários, que as comparavam às antigas ligas do PCB, expandiram-se e espalharam-se, indo além das fronteiras do estado e tomando os campos do Nordeste. O desespero dos latifundiários perante a potente mobilização criou a urgência de que fossem empreendidas logo as medidas repressivas. Não apenas os latifundiários, porém, mas o próprio Estados Unidos atentou-se ao Nordeste. Os Yankees pensavam que as ligas vinham para terminar o trabalho do Levante Popular Armado de 1935. O monopólio de imprensa New York Times dizia, em 1960, que as ligas eram uma organização marxista, que queriam repetir os feitos da Revolução Cubana ou da Revolução Chinesa, dando às declarações o cunho apocalíptico que era próprio do anticomunismo da época. Além da liderança política de Julião, as ligas contavam com a direção de figuras importantes do movimento camponês combativo, como Alípio de Freitas, Amaro Luiz de Carvalho e Diniz Cabral Filho. A liderança militar das ligas era de Alexina Crespo, revolucionária e grande mobilizadora e organizadora da luta pela terra, também companheira de Julião. A iminência do golpe vinha se desenhando desde a posse de Goulart, ela mesma já marcada pelo intervencionismo dos ministros militares, que impediram no momento de ter plenos poderes, impondo o regime parlamentarista inconstitucional. Várias lideranças das ligas foram, nessa época, sistematicamente assassinadas por jagunços e policiais amparados pelo velho Estado, preparando terreno para a reação fascista. A reforma agrária na lei não poderia jamais ser aceita, muito menos sabido que jamais se poderia, uma vez conquistadas as reivindicações camponesas, parar o movimento de lutas pelas transformações democráticas no país. O golpe militar tratou, tão logo que se deu, de criminalizar a Associação dos Trabalhadores de Trombas e Formoso, as ligas camponesas e outros movimentos camponeses que cresciam e desafiavam a ordem vigente. Ativistas políticos e lideranças foram caçados, presos e torturados. Porfírio e Julião foram ambos presos. Alexina Crespo exilou-se e passou a cumprir tarefas de relações internacionais das ligas. Apesar das pretensões golpistas de 64, o movimento camponês combativo jamais foi derrotado e organizou-se em torno das reivindicações pela terra e pelo fim do latifúndio, orientando-se de forma cada vez mais concreta em torno da luta contra o latifúndio e contra o imperialismo. Em 2010, Alexina Crespo enviou uma mensagem a uma reunião ampliada da Comissão Nacional da Liga dos Camponeses Pobres, na qual dizia: "Eu desejo que vocês se multipliquem, centupliquem essa organização de vocês para todo o Brasil. Enquanto eu puder ajudar, enquanto eu tiver um alentozinho, vou seguir lutando. Não sei como, falando e quem sabe até uns murros eu também posso dar." A Liga dos Camponeses Pobres, especificamente, sofre constantemente de ataques do latifúndio e da repressão do velho Estado, sua luta consequente na busca pela libertação do país das cadeias impostas pela semifeudalidade, pela distribuição das terras para aqueles que nelas vivem e trabalham. Como antes, porém, o velho Estado segue defendendo principalmente os interesses dos latifundiários,
e age como auxiliar de sua reação contra o campesinato. Nenhum dos governos que vieram após o regime militar fascista ousaram desafiar de forma frontal esta velha chaga do país.